Olá pessoal, tudo bem? Tô passando aqui hoje vai ser bem breve, tá? Só para mim dar uma devolutiva sobre a atividade que eu passei para vocês, sobre alteridade. O que acontece? Algumas pessoas acho que não entenderam a proposta, né? Então eu vou fazer uma explicação sobre o que ficou, eu acredito que ficou em aberto, né? E ao mesmo tempo vou passar qual é a atividade. Então, assim, deveriam assistir a aula, que vocês deveriam ter feito, né? Assistido a aula. A partir daí, fazer um comentário. Olha, entendi tal coisa, não entendi tal coisa, pelo menos para a gente fazer uma troca, tá? E aí já começa o nosso primeiro problema aí com questão ao trabalho. Porque algumas pessoas fizeram uma pesquisa e postaram lá. E por coincidência, a mesma pesquisa, né? Eu acho que é pura coincidência. Falando sobre o homem na pré-história. Então a proposta não é essa. Então, mas o que isso por um lado foi bom? Porque pelo menos me faz entender que um conceito não ficou claro. Então, quando eu falo de homem moderno, né, eu não estou. Então, eu antes de vocês elaborarem a atividade, eu vou ter que explicar o que é esse homem no sentido filosófico ou esse homem no sentido sociológico, tá bom? E para isso a gente vai entrar, vai passar, vai transitar pela história, tá? Então, assim, a história do mundo, então eu não posso pensar a pré-história, porque eu só consigo pensar a história, porque pensar em filosofia é pensar na história do pensamento. Então, este pensamento racional, ele não começa na pré-história, porque não existe existem pequenos indícios arqueológicos, enfim. Mas a história do pensamento, a história filosófica vai começar na Grécia. Então, 250 a.C. Então, eu vou pensar num homem no ponto de vista filosófico a partir da antiguidade. Então, quantos períodos históricos a gente tem para ser estudados nesse caso? Então, nós temos a história antiga, a história medieval, a história moderna e a história contemporânea. 4 períodos históricos, tá? Então, no período antigo, eu tenho um homem antigo, então um pensamento da época antiga. Então, os gregos tinham um pensamento e essa forma de pensar cria este homem antigo. Então, qual é o pensamento grego? O pensamento grego ele é cosmológico. Então, todas as coisas estão interligadas. Eu já expliquei isso, né? Mas só para retomar, essa linha, esse jeito de pensar, esse jeito de viver, ele vai constituir o homem antigo, o período antigo. Então, na Grécia Antiga, esse modo de ser, este homem antigo, tem essas características. Depois essas características mudam. Porque você tem o nascimento do cristianismo ali e você tem uma predominância do pensamento teológico. Então, o fundamento de todo o pensamento e de toda a convivência daquele período é através da teologia, é através do pensamento e da existência de Deus e da igreja como instituição. Então, quem é o homem medieval? É esse homem altamente religioso e que serve às normas principalmente da igreja católica, né? Então, quem é o homem moderno? E nós fazemos parte deste homem moderno. É este homem que rompe com essa tradição medieval, ou seja, onde Deus ele está no centro de todas as relações sociais, morais, éticas, e você tem o homem se colocando na frente. Então você pode dizer, professor, o homem moderno é aquele que quer substituir a sua imagem ou a si mesmo por Deus? Entre aspas, sim, eu posso dizer isso. A característica do homem moderno é colocar a si mesmo no protagonismo. Né? Então, por isso que as ciências nascem, por isso que a gente tem esse nosso modo de pensar individualista. Então, a gente pensa, o homem moderno pensa pouco no coletivo e mais no individual. Porque o que existe? O eu. Então, quando eu estou falando do homem moderno, eu estou falando desse tipo de pensamento predominante numa sociedade, num período histórico, e que vai contribuir com este homem. Então, no pensamento antropocêntrico,
que é o pensamento moderno, então este homem que existe, ele vai colocar acima de tudo a si mesmo. Então, eu posso conhecer o mundo e tratar o mundo como eu quero. Então, cria-se a ciência. Para quê? Para descobrir o mundo. Através disso eu posso criar aparelhos para pegar a natureza e transformá-la como eu quero. Então eu deixo as coisas de serem naturais e transformo em culturais. Eu estou transformando a natureza através da cultura e ao mesmo tempo estou criando a tecnologia. Quando eu vou usando a minha racionalidade, a minha inteligência para criar coisas para melhorar o convívio. Então, essa é a base do homem moderno. Por isso que nós estamos encaixados nesse pensamento. Por isso que a gente hoje não pode pensar a vida sem a tecnologia e talvez sem a ciência. Apesar ainda que existam algumas críticas sobre a ciência, principalmente do ponto de vista filosófico, como eu passei para vocês na última aula. Tá? Então, quando eu estou falando de homem, não é este homem biológico, né? Carne, sangue, corrente sanguínea, órgão, não. E nem este homem que viveu num período pré-pensamento, pré-racional, né? Que a gente chama de pré-história. Então, eu estou pensando no homem do ponto de vista filosófico. Tá? Então, quando eu estou dizendo do homem moderno, eu estou dizendo de nós, né? De nós. Como a gente pensa, como a gente vive, enfim. E só relembrando, a nossa pesquisa é sobre a palavra alteridade. Então, sobre a pesquisa também eu não tive nenhuma devolutiva. Mas postem lá e podem colocar alguns comentários sobre o que você entendeu da aula anterior. Tá bom? Espero que tenha ajudado a compreensão de vocês. Fiquem em paz, se cuidem e até logo.